Olá a todos. Tem um vídeo bem interessante que é do canal Tese 11 a respeito daquele episódio que ocorreu lá com a Tabata Amaral, né? Olha ainda um vídeo, alguma coisa sobre a Tabata em relação à questão da Previdência e outras questões, né? Porque tem muita gente falando a respeito que ela é contrária. Aliás, ela é favorável à reforma da Previdência e tal. Eu não sei confirmar se isso é verdade ou não. É porque eu não vi ela falando isso. Assim que eu souber, eu posso opinar a respeito dela em especial, né? Mas como eu não sei, eu não vou aqui afirmar, né? Mas vamos lá. O assunto que eu trago aqui, que é um assunto principal que foi colocado aí pela Sabrina do Tese 11, canal Tese 11, que é um canal bem interessante, né? De esquerda. Esquerda radical, né? Como ela mesma gosta de falar, marxista e tal. Então é o seguinte, o canal da Sabrina é um canal muito bacana, assim como o canal do Sai da Matrix, né? Ambos são marxistas, ambos são amigos também, são amigos, né, um do outro. E tem uma narrativa bem interessante, eles estudam bastante, né, tem muita propriedade naquilo que eles falam. Então são canais que com certeza vale muito a pena a gente assistir. Sempre assisti, não assisto sempre, mas de vez em quando eu assisto alguns vídeos deles. Então é o seguinte, vamos ao tema em si, né? A Sabrina, ela traz aí uma discussão que é muito importante, muito interessante, que é um canal que o Humberto do Sai da Matrix também já trouxe outras vezes, né? E eu, há mais de um ano atrás, eu trouxe esse tema, né, mais ou menos esse tema, que era algumas divergências, algumas discussões que tinham no campo da esquerda. E uma das questões principais é o que a gente chama de pragmatismo, né? E, e é o que? É o seguinte, às vezes a gente vê muito um pragmatismo exacerbado por parte dos partidos, principalmente, mas também por pessoas na internet e tal, canais de esquerda, que elaboram uma narrativa muito simplista das questões, os problemas do país, né? E não trazem as questões sobre uma perspectiva mais estrutural, né? E então eles tendem a personificar o problema. O problema é o Bolsonaro, o problema é a equipe do Bolsonaro, e não toda a estrutura que está por trás disso. Eu sempre falo isso daqui, eu sempre critiquei a estrutura por trás do Bolsonaro e não o Bolsonaro em si. A gente tem que combater toda a estrutura que está por trás dele. Jamais personificar o problema, achar que o problema é o Bolsonaro em si ou aquela equipe dele. Todo mundo sabe que o Bolsonaro, tudo que o Bolsonaro está fazendo é tudo que ele sempre disse. Então, como a Sabrina mesmo destaca no vídeo, não faz muito sentido a Tabata colocar surpresa a respeito do que ele fala. É claro que, vamos dizer assim, que no jogo político há um pouco, às vezes, um certo teatro de encenação para causar uma certa comoção também. E isso, sob uma perspectiva pragmática, também não é um problema, né? A gente também precisa de uma propaganda. Infelizmente, eu acho que a questão que a gente tem que tentar adequar, né, que a gente ainda não está adequando, é em fazer uma propaganda mais em cima de uma questão estrutural. Essa é a questão. Ou seja, mostrar todo o contexto que está acontecendo no Brasil, né? E esse é uma dificuldade, é um desafio que aparentemente a gente ainda não conseguiu superar. Por um lado, a gente tem pessoas que tratam da questão estrutural, mas que não conseguem fazer um instrumento de propaganda, vamos dizer assim, eficiente, que consiga se massificar. E por outro lado, um outro lado consegue massificar,
mas traz à tona questões meramente superficiais, né? Questões pontuais e não questões estruturais. Então todo dia fica lançando uma coisa, lançando outra, mas não faz um elo de ligação entre essas coisas, não mostra o que está por trás dessas questões, né? E, bem, esse é um desafio muito complicado dentro do campo da esquerda, sempre foi, à medida que que tenta colocar uma propaganda de massificação, perde-se um pouco do conceito, e acaba os conceitos são extremamente simplificados e às vezes perdem-se nessas simplificações, né? É por isso que muitos conceitos, muitas questões, as pessoas não conseguem entender e caem muito facilmente na propaganda da direita, né? Por quê? Porque elas não entendem o que as coisas... E a própria esquerda, uma parte da esquerda, que faz essa propaganda sobre uma perspectiva mais pragmática ou simplista demais, não estruturante, ela acaba também provocando isso, né? Então, assim, esse é um dos pontos chaves da discussão política que a gente tem que trazer. Essa ideia dos limites aí desse pragmatismo e desse desafio de como a gente vai passar uma narrativa, massificar uma narrativa estrutural, né? O canal da Sabrina, nesse sentido, felizmente, ele cresceu bastante, ele é um canal grande. O canal do Sai da Matrix também é um canal grande. Isso sobre uma perspectiva dos canais de esquerda, né? A gente sabe que os canais de extrema direita e de direita são muito maiores. Tem uma propaganda muito maior, tem uma estrutura muito maior e conseguiram crescer um nível exponencial, né? Infelizmente. Então eles conseguem atingir uma quantidade de pessoas muito maior do que os canais da esquerda, né? Então, assim, eu acho que, para mim, a Sabrina, Sai da Matrix, outros canais estão fazendo um trabalho excelente e que precisam, né, serem mais divulgados e precisam tornarem-se referências maiores dentro da esquerda. Aí eu às vezes critico alguns outros canais, né, que não são da resistência, por exemplo. Mas você vê que o Henry Bugalho, entre outros, eles não fazem uma análise estrutural da coisa. É o que eu sempre cobro deles, uma análise estrutural. Eu não sei se por ignorância mesmo, ou aliás, por não saber, né? Ignorância eu digo no sentido de não saber, de ignorar o que está acontecendo, ou porque o que eles querem é meramente uma militância partidária, que é o que aparenta, principalmente levando em conta os últimos meses, né? Principalmente depois dessas últimas eleições, onde eles aparentam fazer simplesmente uma propaganda pró-Ciro. E Ciro é um candidato que tem uma série de contradições, né? Ele apresenta uma narrativa muitas vezes contraditória. Diz uma coisa, depois diz outra, totalmente diferente daquilo que ele havia dito. Então, ou seja, tem posições antagônicas, né? Então, assim, então eles criaram uma narrativa totalmente confusa, totalmente fora da realidade, para poder se adequar àquilo que o Ciro prega, né? E isso é completamente prejudicial para a esquerda, de modo geral, né? E para o país, consequentemente. Então, assim, eu honestamente acredito que a gente deve sim combater esse pensamento dessa chamada nova esquerda, vamos dizer assim, né? Que a grosso modo é uma falsa esquerda.